Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Essa linda música do quarteto que sempre abre o programa alimenta a nossa esperança, a nossa certeza de que aquele que vem virá e não tardará, a nossa certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo, em glória e majestade, Ele virá para buscar a sua igreja e um dia nós estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Que essa bendita esperança siga viva, cada vez mais intensa e profunda na sua mente, no seu coração. E eu abraço você onde quer que você esteja agora, por todo o Brasil, aí na região norte, nos lindos estados do norte do Brasil, Norte Verde, o pessoal do meu querido Nordeste, do Maranhão à Bahia, é só alegria. Um abraço também para os amigos que estão no centro do Brasil, região centro-oeste, você que está aqui na região sudeste e também um abraço para os nossos amigos queridos do sul. E tem gente lá do outro lado do Atlântico nos assistindo também. Eu abraço os amigos de Angola. Assim que o Senhor permitir, espero ter o prazer de outra vez ir a Angola e encontrar vocês pessoalmente, porque eu sei que há milhares e milhares de pessoas em todo o país, desde o norte até o sul, que acompanham e têm grande carinho pela programação da Rede Novo Tempo. Deus abençoe todos os angolanos. Também o pessoal de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, de Cabo Verde, de Portugal e outros países, seja da África, da Europa, da Ásia, da Oceania, que acompanham o programa A Voz da Profecia, e também o pessoal, é claro, das Américas aqui, não é? América do Sul, América Central, América do Norte, todos são abraçados. Vamos ouvir músicas deliciosas, sempre maravilhosas, do Quarteto Arautos do Rei. E você vai ouvir também o testemunho de alguém que é completamente envolvido com a missão de pregar o Evangelho. Isto é um privilégio para todos nós, filhos de Deus. Chegou a hora, está no ar o seu programa A Voz da Profecia.
A canção nasceu no meu coração, é poesia que veio do Senhor, veio sobre mim, me encheu de paz, uma paz que só Deus pode dar. Se você quiser e se permitir, o Espírito do Senhor virá sobre o seu viver e lhe trará essa paz que excede o entender. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou. Quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Brilha mais que o sol, estrela da manhã. Ele é o meu farol, minha direção. Eu louvarei, para sempre exaltarei, pois é digno de receber louvor. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou. Quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou. Quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti. Tu és digno, Pai, tu és digno, Pai. Para ti é o meu louvor. Se você tiver duas opções, a primeira, frequentar uma igreja grande, confortável, que fica bem pertinho da sua casa, e a segunda opção, sair mais cedo, encarar uma estrada de terra para ajudar a formar uma igreja, qual você prefere? Quando você compreende o Evangelho e entende que nós temos uma responsabilidade, uma missão, é isso que move a gente. Luciano e Luciana escolheram a segunda opção. O casal mora a 5 minutos da Igreja Adventista de Areal, na região serrana do Rio de Janeiro. Mas há 5 anos eles têm ajudado a formar uma igreja na comunidade quilombola de Boa Esperança, que fica a 10 quilômetros do centro de Areal. Eu venho para cá toda terça, sábado e domingo, né? Porque a terça-feira a gente já vem cedo porque a gente dá estudo bíblico e à noite a gente já está na igreja para o culto. E a gente vem também no sábado, né? Pela manhã, que é o culto normal, né? De 9 da manhã, termina às 11h30. E depois a gente vem no domingo à noite, que é o horário de 7h30, né?
em diante. Tu vê que a estrada aqui não é tão boa, mas mesmo assim, a gente se propõe por amor a Cristo, que a gente está aqui. Em Boa Esperança moram cerca de 100 famílias. O seu Manuel é um dos moradores mais antigos e nos contou um pouco sobre a origem da comunidade. Foi um fazendeiro que doou a fazenda e para um escravo daquele dentro. E continuou o pessoal trabalhando para poder sobreviver. Mas como foi que as boas novas do Evangelho chegaram a Boa Esperança? Então, em 2016 eu queria abrir o meu lar, né, para fazer a Semana Santa, né? Mas aí eles me enviaram aqui para a comunidade e graças a Deus eu estou aqui, né? Desde 2016 está sendo uma bênção. Aos poucos, né, outras pessoas, né, têm conhecido, têm rendido-se aos pés de Jesus, né? Foi primeiro o evangelismo de 21 dias, no qual batizou 5 pessoas. Veio, né, um rapaz, um estudante de teologia, né, para fazer esse evangelismo aqui, na época, né? E alcançou mais pessoas para que pudesse termos um grupo aqui em Boa Esperança. Estava varrendo o quintal, aí 2 moças vieram e me convidaram para ir ali no evangelismo. Mas eu fui assim mais no interesse, que eles falaram que ia ter brinde, essas coisas assim. Aí eu fui lá, aí o pastor estava fazendo o estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus, entendeu? Aí estava ensinando. Aí no final desse evangelismo, eles queriam encerrar com o batismo. Aí a pessoa já tinha tomado a decisão de se batizar. Aí ele chegou até mim, perguntou se eu estava com desejo de se batizar. Eu falei, sim, vamos se batizar também. Aí entrei na igreja, já me envolveram já na sonoplastia, as coisas tudo assim. Aí eu sou benção. Então, nós continuamos aqui dando essa assistência e estamos aí com 31 membros, né? E ficamos responsáveis, né? Assim, meio que pegos assim de surpresa, de supetão, né? Assumir é uma responsabilidade muito grande, né? Você liderar pessoas, né? Então, um pouco cansativo às vezes, porque eu tenho que dar conta da casa, da família, né? Mas para Deus, a gente abre mão de coisas que a gente sabe que vai valer a pena, porque Ele tem, né, algo muito melhor para a gente, né? A gente precisa mesmo deixar algumas coisas, às vezes, para a gente poder se dedicar às coisas de Deus, porque Ele merece. O sacrifício que Ele fez, o que a gente faz, não é nada, né? Não é nada, não chega aos pés do que Ele fez por nós, né? Então, a gente precisa mesmo fazer o trabalho dele. E é gratificante, né? A gente vê, sabe, essa juventude que a gente alcança, e ver eles avançando, isso é gratificante demais. É isso que mantém a gente aqui. Importância muito grande, né? Porque tanto de ajudar no desenvolvimento espiritual, ajuda também na educação também, junto com os desbravadores, assim, que apoiam os jovens, os aventureiros também tá vindo para cá também. É mais para a igreja que tá para ajudar a comunidade acolhendo eles aqui também, entendeu? Porque o pessoal que veio de fora ali, eles vêm todo sábado, terça e o domingo vem para ajudar a gente aqui, entendeu? Pra gente crescer também, para já estar conduzindo também, pregando e abrindo outras igrejas. O meu sonho é que a igreja cresça cada vez mais, né? Que eu saia daqui, mas que eu veja eles assim, crescendo cada vez mais, alcançando mais e mais pessoas, né? Que ela não fique só nesse pedacinho, né? Mas que ela possa aumentar, em crescer, mas nós não só em nível de pessoas, mas em espiritualidade. Hoje, depois que eu senti o gosto de estar aqui, de trabalhar aqui, porque aqui é uma família, o povo aqui é maravilhoso também, eles te acolhem como se você fizesse parte, né, da família deles. E eu acho que eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar, porque eu acho que o trabalho de Deus é você sair de um lugar, montar aquele ali e ir para outro, né, para que a gente possa conseguir aí apressar a volta de Cristo.
Normalmente se diz que é um dever do cristão pregar o Evangelho, mas eu gosto de pensar que mais do que dever, é um direito que a gente tem. Deus concede esse direito à sua igreja, a todas as pessoas que se convertem, que passam a fazer parte do reino da graça de Deus. Agora nós temos o direito, o privilégio de nós comunicarmos o Santo Evangelho para outras pessoas, para que através das nossas palavras e do nosso exemplo, muitos que estão por aí perdidos sem esperança no mundo encontrem o caminho que nós encontramos, recebam Jesus como Salvador e vivam com esperança e com confiança em Deus. Sem dúvida, é um privilégio participar da missão, pregar o Evangelho. Deus abençoe você para que esse testemunho possa inspirar você e juntos nós sigamos assim cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. E eu tenho aqui um presente que a gente gosta de apresentar aqui no programa A Voz da Profecia, que é esse DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Um material que a gente preparou com muito carinho, com estudo, com oração, baseado em ensinos do apóstolo Paulo nas suas diferentes cartas no Novo Testamento. Se você desejar ter esse material aqui gratuitamente, é só você pedir que a gente manda para você. Pode ser pelo telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente no horário comercial. Outra opção é você pedir o DVD através do WhatsApp. O número você está vendo aí na sua tela, não é? Você manda uma mensagem de texto para nós através desse WhatsApp, dizendo assim, quero o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz. E a Novo Tempo vai lhe mandar. E é verdade, não custa nada, nem um centavo para você. Tem gente querida que já pagou a sua conta para que você tenha esse material. São os nossos anjos da esperança. Vamos agora então para um intervalo, mas a gente continua firme, tá? Não me larga não, não me deixa não. Nós temos um tema maravilhoso da Palavra de Deus para estudarmos assim que passar o intervalo. Esse é o programa A Voz da Profecia e é muito bom, muito agradável estar aí na sua presença. Esteja você onde estiver agora, não é? Seja em casa, seja na casa de um amigo, de um parente, ou talvez você está aí numa circunstância mais difícil, talvez no hospital, num presídio, num asilo, numa creche, ou quem sabe no interior do seu carro aí nos dando essa carona. Muito obrigado por você estar com a gente. Nós vamos abrir a palavra de Deus, mas como sempre fazemos aqui, antes a gente ora e pede sabedoria ao Senhor. Ore a Deus comigo agora. Senhor, estamos nas tuas mãos. É hora de estudarmos tua palavra e recorremos à unção, à orientação, o discernimento que vem do Espírito Santo, para que nós recebamos e compreendamos bem a tua mensagem. Oramos, Pai, no nome sublime de Jesus. Amém. Eu estou pensando hoje num profeta extraordinário da Bíblia chamado Isaías. Inclusive, quando a gente estuda a própria Bíblia, a gente vê que Isaías ele era casado, tinha 2 filhos, era também descendente de linhagem real. Ainda jovem, o profeta Isaías, o jovem Isaías, foi chamado para ser profeta. Isso ali por volta do ano 750 a.C. Isaías exerceu um longo ministério profético de cerca de 60 anos. Ele é considerado o rei dos célebres profetas de Israel. E os escritos de Isaías, muitos consideram como sendo a obra-prima de todos os escritos proféticos. Eu quero convidar você para Isaías, no capítulo 60. A gente vai ler os versos 1 e 2. São palavras conhecidas e muito queridas do profeta Isaías. Eu disse profeta Isaías, capítulo 60, versos 1 e 2. Na minha Bíblia está escrito assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Dispõe-te. Numa outra versão diz assim: levanta-te ou ergue-te e resplandece, diz o texto, porque já vem tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Interessante que tem algumas
alguns momentos, assim, algumas cenas, situações que marcam a gente, né? A gente vive aquele momento ali, mesmo que às vezes seja muito curtinho, e o tempo passa, os anos passam e a gente não esquece, e certas cenas ficam na cabeça da gente. Quando eu leio Isaías capítulo 60, versos 1 e 2, tem uma situação específica que vem à minha mente. Uma vez eu estava assim num grande ginásio de esportes, assistindo a uma programação muito linda de um ministério da nossa igreja chamado Ministério da Mulher. Era uma programação assim grandiosa, o ginásio de esportes estava lotado e músicas lindas, mensagens lindas, reflexões maravilhosas, tudo muito organizado. E uma senhora, ela começou a pregar e ela leu esse texto aqui de Isaías capítulo 60, quando diz: levanta-te, resplandece, porque já vem tua luz. E interessante que quando a senhora anunciou o texto assim com ênfase, de uma forma muito bonita, de repente levantaram assim uma arte de madeira bem grande, de mais ou menos, acho que pelo menos uns 3 metros de altura, e havia naquela madeira a pintura de uma mulher, de uma senhora assim muito distinta, se eu não me engano tinha até uma Bíblia na mão, e aí todos ficamos assim encantados, foi algo bonito, inesperado, aquela figura, não é? Aquela pintura assim grande de madeira, e levanta-te, aquela senhora de repente apareceu assim do nada, bonitona ali, chamando a atenção, foi muito interessante. Mas assim que a mulher foi levantada, os fios que estavam assim erguendo não deram conta de suportar o peso. E aí caiu tudo, é sério. A mulher despencou assim, bateu no chão, que chegou a levantar um pouco assim de poeira. E a senhora que estava pregando, ela só teve tempo de se afastar assim rapidinho para que não fosse atingida pelo problema que aconteceu. Mas olha o mais interessante, que eu nunca mais esqueci. Aquela senhora pregadora, diante da situação, ela teve assim uma presença de espírito tremenda. Quando todo mundo fez, oh, que decepção, deu errado, deu problema. Aí ela pegou o microfone e disse assim: é isso que acontece com você, mulher. Quando você se levanta por suas próprias forças para cumprir a missão de Deus, mas se você se levantar guiada pelo Espírito e pela palavra de Deus, no poder de Deus, você vai vencer, você vai se levantar não para cair, mas para ficar em pé e erguida. E seguiu fazendo o seu sermão. E eu pensei, gente, que competência, que presença de Espírito. Ela não deu moral para a mulher caída lá e para o problema que aconteceu, e continuou com sua pregação. Bom, como eu disse, isso ficou na minha cabeça, né? Levanta-te, diz o Senhor, e resplandece, porque já vem tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. O profeta diz assim: eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor aparece resplandente e a sua glória se vê sobre ti. Se você analisar os capítulos 60, 61 e 62 de Isaías, você vai ver que são grandes e lindos planos que Deus apresenta para Israel. Se aquele povo, naqueles dias, se eles atentassem para as reformas que foram propostas por Deus, aqui em Isaías, no capítulo 58, se eles atendessem às reformas propostas, os grandes sonhos de Deus apresentados nos capítulos 60, 61 e 62 de Isaías iriam se realizar na vida deles. Mas, infelizmente, quando a gente acompanha a Bíblia e a própria história, a gente vê que Israel como nação falhou em relação aos sonhos de Deus para eles. Eles não atenderam às reformas propostas pelo Senhor. Então, Israel como nação falhou. Claro, não como indivíduos. É bom que se saliente que todo israelita, todo judeu, em todos os tempos, inclusive hoje, que se entregam ao Senhor e o buscam com sinceridade, são perdoados, são abençoados, e eles passam a fazer parte do novo Israel de Deus espiritual, que é a sua igreja. Mas, infelizmente, naquele tempo, Deus não pôde usar a nação de Israel como Deus queria usá-los, como agentes de luz, e, consequentemente, Deus não cumpriu as suas promessas de livrá-los e abençoá-los como deveriam ser abençoados.
Hoje nós estamos no novo Israel, o Israel espiritual, a igreja de Deus. Todas as pessoas que se convertem ao Senhor, que ouvem o Evangelho e aceitam o chamado do Senhor, vivem na luz apresentada pelo Senhor em sua palavra. Então todos esses fazem parte do Israel espiritual e os privilégios e responsabilidades da aliança de Deus com o povo, com o seu povo no passado, agora são transferidos para a igreja. Diante disso, eu penso que nós podemos fazer assim uma aplicação secundária desse texto de Isaías, capítulo 60, versos 1 e 2, para nós. Nós, filhos de Deus na atualidade, nós que pertencemos ao atual Israel de Deus, o seu Israel espiritual. Está escrito: levanta-te ou dispõe-te, ergue-te e resplandece, porque já vem tua luz. Eu vejo aqui nessa primeira palavra de Deus um chamado para a gente. Levanta-te. Ei, você que faz parte do Israel espiritual de Deus na atualidade, você que é um cristão convertido, você que faz parte dessa aliança especial de Deus, por meio de Jesus Cristo, feita com todos nós, levante-se, diz o Senhor. Seria assim: não fique assentado, mas levante-se. Usando uma linguagem lá de Apocalipse, capítulo 3, o assentado seria o mesmo que está morno. Ou seja, não está em pé, não está deitado. Não é quente, espiritualmente falando, mas também não está frio, fica aí assentado ou fica morno. Esse assentado ou morno eu poderia também dizer que é o que está doente, é o crente doente. Ele não está saudável, não está em pé, não está quente, mas ele também não está deitado. Ele não está frio e não está morto, mas está doente. Oh, que pena! O chamado de Deus é assim: levante-se. Ei, levante-se. Saia da mornidão ou da frieza. Levante-se. Saia do estado de um crente doente ou mesmo morto e levante-se. Levante-se para assumir a sua fé, o seu Deus, os seus valores, os princípios do reino de Deus. Jesus disse assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É Mateus 24, verso 13. Aquele que perseverar até o fim, aquele que atender ao chamado e permanecer respondendo ao chamado, aquele que levantar-se, aquele que procurar estar em pé na presença do Senhor e dos homens, vivendo o Evangelho e testemunhando o Evangelho, aquele que perseverar até o fim, disse Jesus, esse será salvo. E lá em Hebreus 10, verso 36, está escrito assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você percebe que na vida cristã a palavra perseverança é uma palavra-chave, é uma palavra de ordem. Permaneça firme na bendita esperança, persevere até a vitória completa. Eu gosto de um pensamento que diz assim: os desistentes nunca vencem, os vencedores nunca desistem. É assim mesmo, desistentes não vencem, eles fracassam, mas os vencedores, eles não desistem, exatamente porque eles insistem, porque eles persistem, porque eles perseveram, é que eles obtêm a vitória. O Senhor está dizendo para você nessa hora: filho, levante-se, assuma a minha presença na sua vida e não tenha medo disso. Assuma os valores do céu, os princípios do reino de Deus. Tudo bem que você está vivendo na terra, mas você precisa viver na terra com seus olhos no céu. Você precisa viver nesse mundo com os valores do céu e não com os valores do mundo, porque esse mundo está deturpado, está degenerado, está destruído pelo pecado, e você foi encontrado pela minha bendita graça. Você agora é um filhinho, é uma filhinha de Deus. Viva à altura dos valores celestiais, represente o seu verdadeiro Pai. Seja um discípulo de Cristo assumido e determinado. Levante-se, diz o Senhor. E ele diz assim: levante-se e resplandeça. Ilumina, brilha. E você poderá dizer assim: não vai dar não, não vai dar não. Essa parte aí levantar até que eu dou conta. Mas brilhar
resplandecer, iluminar não dá não, porque eu não tenho luz própria. Eu sou um pobre, miserável, pecador, completamente indigno. Ei, você está certo quando pensa assim. A Bíblia diz que nós estamos destituídos da glória de Deus, que não há nenhum justo sequer. Você não tem luz própria, sim, você não tem luz própria mesmo. Essa ideia do mundo aí de que há uma luz dentro de você, um poder dentro de você e etc., que tudo se resolve quando você consegue descobrir o que está dentro de você e você vira um super-homem, uma super-mulher, isso é tolice, isso é bobagem. De acordo com a Bíblia, nós estamos sim marcados pelo pecado e destituídos da glória de Deus. Nós não temos luz própria. O que a gente precisa não é de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto. E a ajuda do alto vem para todos quantos queiram. Está escrito, não é? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor, diz o profeta, nasce sobre ti. É assim, é a luz de Deus sobre nós que nos dá sentido à vida, que ilumina os nossos caminhos. Quando o profeta diz assim, já vem a tua luz, é a ideia da presença de Deus sobre a sua igreja, sobre os seus filhos. Lembra que João, o discípulo amado, já no primeiro capítulo do seu evangelho, quando ele se refere a Jesus, ele diz assim, ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Quando você vive na presença de Deus, é a própria luz da vida, é o Senhor Jesus Cristo que passa a guiar os seus caminhos, dá sentido à sua vida. Quando o texto diz assim, levanta-te e resplandece para o novo Israel de Deus na atualidade, é um chamado de Deus para que nós cumpramos nossa missão, para que nós assumamos diante do mundo o compromisso que nós fizemos na presença do Senhor, de levarmos a esse mundo perdido o conhecimento de Deus e de sua palavra. Pedro, o discípulo amado, ele diz assim na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, vós, porém, ele está falando da igreja, ele está falando de você e de mim. Pedro diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, que privilégio esse, hein? Somos raça eleita, diz Pedro, somos uma nação santa, nós somos um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, isso é muito chique. Esse é um status, esse é um privilégio do qual nós somos completamente indignos. Mas é assim que Deus nos vê. É assim que Deus olha para você quando você o aceita como seu Salvador. Quando você é batizado nas águas e passa a andar nos caminhos do Senhor. Você faz parte de um sacerdócio real, de uma nação santa. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você faz parte de uma raça eleita. Mas presta atenção aqui. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo esse privilégio que nós desfrutamos, ele traz consigo uma grande responsabilidade, que a gente deve desenvolvê-la, claro, com alegria, com prazer, com honra, mas temos que ter consciência da grandeza dessa responsabilidade. Pedro diz assim, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus espera que você e eu, pelo nosso exemplo e pelas nossas palavras, que nós anunciemos a todos quantos nós pudermos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, ou seja, que nós anunciemos ao mundo que há um Deus Criador. Ele é o mantenedor de todas as coisas, Ele é o nosso bendito Salvador, Ele é um Deus de amor que veio buscar e salvar os perdidos. Nós devemos anunciar ao mundo que em Cristo existe vida eterna. A gente ilumina o mundo, a gente brilha por meio do nosso exemplo e das nossas palavras. As palavras, elas instruem, mas você sabe, é o exemplo que inspira, é o exemplo que convence. A gente prega primeiro pela nossa vida, mas é claro que a gente precisa pregar também por nossas palavras. As pessoas são inspiradas pelo nosso exemplo, são instruídas por nossas palavras.
assim nós nos tornamos instrumentos de Deus para que as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz sejam apresentadas ao mundo. Amigo, amiga, acredite, a bandeira do Evangelho não foi feita para ser escondida ou para ser arrastada. A bandeira do Evangelho foi feita para ser erguida, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é para a gente privilégio, honra imerecida, inclusive, nós comunicarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. O texto que nós lemos diz assim que levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 60, agora no verso 2 diz assim, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Por que isso? Trevas cobrem a terra e escuridão os povos. Naturalmente que essa é uma linguagem figurada. O profeta está dizendo que o mundo rejeita a luz de Deus, o conhecimento de Deus, o próprio Deus. Seja essa rejeição, seja numa atitude de negligência, de resistência, de indiferença, mas o fato é que o mundo, de modo geral, está coberto por trevas espirituais, de escuridão espiritual, exatamente por conta dessa rejeição de muitos em relação a Deus. E é evidente que essa rejeição, ela é patrocinada, provocada, ela tem sua origem no inimigo de Deus, no diabo. E por falar no diabo, tem muita gente por aí que acha que o diabo não existe. E quando você pensa que o diabo não existe, ele fica feliz com isso, sabia? Se você chegar para mim e falar assim, pastor, para mim você não existe, provavelmente você vai estar falando isso querendo me ofender. Já viu alguém falar assim, você não existe para mim? É como que dizendo assim, olha, você não tem valor nenhum. Se você falar para mim que eu não existo, eu provavelmente vou me sentir assim ofendido, porque eu entendo que você está me desprezando. Mas se você disser para o diabo que ele não existe, que ele é uma figura irreal, fantasiosa, criada por religiosos, que na verdade não existem demônios, eles todos ficarão felizes com esse tipo de pensamento seu. Sabe por quê? Porque se você acredita que o diabo não existe, então você vai ignorá-lo completamente e assim ele vai poder fazer o que ele bem quiser com você. Pois eu quero dizer para você que, segundo a palavra de Deus, o diabo existe sim. Ele é um ser real e, por sinal, muito mais poderoso do que nós, seres humanos. Agora, claro que em relação ao nosso Deus, ele não é nada, ele é menos do que nada. Esse conflito que há entre o bem e o mal é uma luta completamente desigual, porque Deus é infinitamente mais poderoso do que o diabo. Então, por que o Senhor não o vence de uma vez? Deus tem suas razões. O caráter de Deus foi questionado pelo diabo, o caráter de Deus foi posto em xeque. Durante todo esse grande conflito, o caráter de Deus que foi posto em xeque está sendo reivindicado. Bom, essa é a luta entre o bem e o mal, mas fique você sabendo que o diabo existe. Ele é poderoso, em relação a nós, muito mais poderoso, só que a gente também não precisa temê-lo. Eu até me lembrei aqui uma vez que eu estava numa igreja e havia terminado de fazer ali uma cerimônia de batismo, algumas pessoas foram batizadas, e chegou a hora da gente entregar o certificado de batismo para as pessoas. A gente costuma dizer que é a certidão de nascimento no reino de Deus. E assim que terminou a cerimônia do batismo, eu comecei a chamar os que foram batizados para que recebessem o certificado de batismo, e cada um que vinha à frente, eu dizia assim, você tem alguma pessoa aqui da igreja que talvez orientou você nos caminhos, estudou a Bíblia contigo, que você gostaria que lhe entregasse o certificado de batismo? E as pessoas, sim, então vinha um e abraçava, entregava o certificado, e eu dizia assim, você agora pode dizer uma palavra, irmão querido, ao novo convertido, ao irmão que foi batizado. E assim aconteceu. O detalhe é que um rapaz foi batizado e um senhor que deu estudos para ele veio entregar o certificado. E eu disse, irmão, pois não, pode agora dizer uma palavra então ao nosso novo irmão, ao novo convertido. E aquele senhor diz assim, fulano, eu queria lhe fazer uma advertência. Você agora entrou na guerra para valer contra o diabo. E o diabo é um inimigo muito sutil,
fique sabendo que agora que você foi batizado, o diabo vai pular nos seus ombros, ele vai se agarrar nas suas costas, vai jogar você no chão, ele vai esfregar sua cara na lama, ele vai humilhar você, mas não desista, permaneça firme. E na hora eu pensei, uau, que coisa assustadora. O diabo vai pular nas suas costas, vai jogar você no chão, esfregar sua cara na lama, vai humilhar você. E eu pensei, não, isso não está certo. E aí eu peguei o microfone e disse, irmãos, é verdade que a luta contra o diabo é muito forte, mas acredite, moço, você está nas mãos de Deus, não saia das mãos do Senhor, porque se você sair, o que o irmão disse aqui com você vai acontecer, mas olha aqui uma coisa, se você permanecer nas mãos de Deus, o diabo será completamente derrotado na sua vida, porque muito maior é aquele que age em nós do que o que está contra nós, são mais os que estão ao nosso favor do que aqueles que estão contra nós. Às vezes a gente exagera um pouco, não é? Em relação ao diabo. Tem gente que subestima o diabo e diz que ele nem existe, mas há outros que vão para o outro extremo e apresentam o diabo como se fosse tão poderoso quanto Deus ou até mais. O inimigo existe sim, segundo a Bíblia, não é uma fantasia dos religiosos, e ele faz de tudo para que a igreja de Deus não se levante e não resplandeça, não brilhe, não ilumine, compartilhando o Evangelho. Mas a gente não precisa ter medo do inimigo, porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos fortalece. O Senhor é conosco e a nossa vitória vem do Senhor. Permaneçamos firmes em nossa fé, seguindo sempre para frente, na certeza de que essa vitória nossa vem do Senhor, sim. O inimigo faz de tudo, inclusive para calar a igreja, porque ele sabe que quando nós nos calamos e deixamos de pregar o Evangelho, então, além de nós próprios não crescermos em nossa experiência cristã, muitos outros são deixados de lado e deixam de ter a oportunidade de conhecer o Evangelho. Você compreende? É por isso que o inimigo tenta nos calar. Ele sabe, inclusive, todas as coisas que nós, filhos de Deus, sabemos. Ele conhece toda a Bíblia e toda a história da salvação. O inimigo sabe, por exemplo, o que aconteceu lá no Éden. Aliás, antes do Éden, ele conhece a sua própria história. Ele sabe o que aconteceu no céu quando ele se rebelou contra Deus, mesmo sem tendo motivos, e foi expulso do céu. O inimigo sabe que a igreja conhece também o que aconteceu lá no Éden, quando nossos primeiros pais foram enganados. O inimigo sabe o que aconteceu na cruz, quando Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Ele sabe que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O inimigo sabe que Cristo está intercedendo no santuário celestial e virá para buscar a sua igreja. O inimigo sabe que depois dos 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, vai descer fogo do céu e destruí-lo por completo, e Deus fará novos céus e nova terra. É por isso que o inimigo tenta calar a igreja, porque tudo que nós conhecemos, ele também conhece. E ele sabe que se nós compartilharmos essa mensagem com o mundo, muitos que estão fora do caminho do Senhor virão para cá, virão para o lado de Deus. Então, quando a gente prega o Evangelho, além de nós beneficiarmos os que estão fora, porque eles são trazidos para dentro do reino de Deus, quando a gente prega o Evangelho, nós próprios também nos fortalecemos no Senhor. Esse ato de pregar, de anunciar a mensagem, faz bem para os de fora, faz bem para os de dentro. Atrai os de fora para o reino de Deus e fortalece os que estão dentro, a fim de que sejam confirmados e permaneçam firmes na fé. Você já reparou que geralmente os crentes mais firmes na fé, mais decididos e convictos, também são os mais missionários? É assim. Você quer ser um cristão vitorioso? Então levante-se e resplandeça. Pregue o Evangelho de todas as formas que você puder pregar. A despeito de todas as investidas do mal, o inimigo não nos calará. Jesus profetizou, você sabe. Mateus 24, verso 14, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se Jesus disse que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Isso é a palavra de Deus. E Deus usa a sua igreja para que o Evangelho seja pregado. Se você se colocar nas mãos de Deus, Deus usará você. Agora, se você não correr para as mãos de Deus, se você não se envolver com a missão, ainda assim, de alguma maneira, Deus vai pregar o Evangelho, Deus vai usar outras pessoas,
Mas que privilégio nós temos quando somos usados por Deus e assim a luz do Senhor brilha, resplandece e ilumina os outros por nosso intermédio. Isso é grandioso, não é? Apocalipse 18, verso 1, lá está escrito, está profetizado que um dia toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Essa mensagem tem a ver com os momentos finais da história da humanidade, quando Deus fará seu último chamado aos pecadores e logo em seguida a oportunidade de salvação se encerra. Apocalipse 18, verso 1 diz que um anjo de Deus com grande autoridade anuncia o evangelho e a terra é iluminada com a glória do Senhor. Sabe, quando Deus olha do céu para a terra, eu não tenho dúvida de que Deus sente tristeza ao ver as trevas cobrindo a terra. Deus sente tristeza ao ver a ignorância dos homens em relação a Ele. Deus sente tristeza ao ver os pecados da humanidade. Deus sente tristeza quando olha do céu para a terra e vê que a luz do céu tem sido rejeitada pelos homens. Deus sente tristeza quando vê a escuridão que envolve os povos. E se isso era real lá nos dias do profeta Isaías, cerca de 7 séculos antes de Cristo, imagine você quantas trevas, quanta escuridão há no mundo no qual nós vivemos hoje. Deus sente tristeza quando vê tudo isso. Mas você quer saber qual é a alegria de Deus? É quando Ele olha do céu para a terra e percebe que no meio de toda a escuridão existem pontinhos de luz, brilhando aqui, ali, acolá, em todo lugar. Oh, sim! A alegria de Deus é quando Ele nota esses pontinhos de luz que estão piscando e brilhando em diferentes lugares de todo o planeta Terra. Esses pontinhos de luz são aqueles que amam o Senhor, são aqueles que recebem Jesus como Salvador pessoal, são aqueles que são batizados nas águas e permanecem firmes na fé. Esses pontinhos de luz de Deus são aqueles que se levantam e pelo poder do Espírito de Deus resplandecem, iluminam, brilham pelo exemplo e pelas palavras deles. A alegria de Deus, quando olha do céu para a terra, é ver esses pontinhos de luz. Você é um pontinho de luz. Se você quiser ser, se você se colocar nas mãos do Senhor, você será. E eu sei que estou falando agora para muita gente assim, para gente de Deus, para gente espiritual, para pessoas que amam o Senhor de todo o coração e têm vivido para a glória de Deus. Você tem dedicado seus talentos, suas habilidades, seus dons espirituais para a glória do Senhor. Você talvez tenha investido até seus recursos financeiros na obra de Deus. Você tem dedicado suas competências, suas habilidades, seu tempo, seu próprio corpo para a glória do Senhor. Deus seja louvado, você é um pontinho de luz. Permaneça firme em Deus. Logo, logo, aquele que vem virá. E Ele vai reunir todos esses pontinhos de luz que estão espalhados pelo planeta e levá-los para a sua presença, para a sua casa. Virá o fim dessa realidade presente de caos, de injustiça, de maldade, de sofrimento. Deus vai iniciar um novo tempo, uma nova era. Esta sim será uma nova era. Será o fim do império das trevas e a vitória definitiva do reino da luz. O quarteto agora chama você para você atender ao chamado do Senhor, para você responder ao convite do Senhor. Ouça essa música. É a sequência do sermão. Arautos do Rei, venha servir. Nos chama para servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão.
Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você Esse é o convite, venha e venha sem medo, venha com coragem, com santa convicção, sem temer, até mesmo a morte. A gente não tem o que temer quando nossa vida está nas mãos de Deus, quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus, vivendo no centro da vontade do Senhor. Venha servir, de todas as maneiras que você puder servir, venha servir, mas lembre-se que o serviço cristão objetiva sempre a salvação das pessoas. A gente não faz simplesmente obra de caridade pela caridade em si. A gente não faz obra assistencial pela obra assistencial em si. Tudo isso tem valor, mas a gente tem uma visão maior. A gente quer salvar as pessoas, não só das infelicidades dessa vida, a gente quer salvar as pessoas do pecado e da morte eterna. Por isso, nosso desejo maior é levá-las para Cristo. Deus te abençoe e te use como um servo seu. Vamos atender ao chamado, cumprir a missão e desfrutar a vitória eterna. Posso orar com você? Vamos pensar em Deus juntos. Pai querido, eu te glorifico, Senhor, de todo o meu coração, pela honra de compartilhar a Tua palavra para tantas pessoas. E nessa hora eu te peço, Senhor, que estas palavras, ainda que simples, sejam como sementes, que possam germinar, crescer e frutificar, para a glória do Teu nome, para a salvação de muitas pessoas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe você. E vamos firmes no Senhor, porque a nossa vitória vem do nosso bom pastor. Um abraço, a gente se vê. Tchau.